Meus queridos, hoje eu quero estudar com vocês um versículo que aparentemente não diz muita coisa, mas que tem mais ou menos uns 20 minutos de mensagem para nós. Veja aí na sua Bíblia o versículo de número 22, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas 8, versículo 22. Vamos ler juntos, diz assim: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Vamos meditar no que diz aqui. Ora, aconteceu certo dia. Às vezes a coisa simplesmente acontece conosco sem que a gente esteja esperando. Muitas vezes acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. E nós às vezes ficamos até revoltados. Perguntamos por que Deus permitiu que isso acontecesse. E a pessoa fica se questionando, não se conforma muitas vezes. Mas saiba de uma coisa, se algo mal aconteceu, é porque a pessoa não está bem com Deus. Porque quando nós estamos bem com Deus, quando estamos vivendo em comunhão, estamos lendo sempre a Bíblia, meditando na palavra, andando conforme o Senhor gostaria que andássemos, só nos acontecem coisas boas. Porque de acordo com as Sagradas Escrituras, está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. O que acontece é que muitas pessoas não amam a Deus, apenas dizem da boca para fora, porque quem não respeita a palavra, quem não respeita o que a Bíblia diz, não vive conforme a santa palavra, não crê de verdade. Essa pessoa não ama a Deus. Aquele que é idólatra, que é imoral, que vive fazendo perversidades, que não respeita o seu semelhante, esse não ama a Deus. Está escrito em 1 de João capítulo 4, versículo 20, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se eu digo que amo ao Senhor, mas no meu coração eu vivo magoado, ou guardo algum rancor, eu estou mentindo quanto ao meu amor pelo Senhor. Eu não estou amando, eu não estou sendo verdadeiro, porque Jesus ensinou que quem o ama é aquele que tem os seus mandamentos e os pratica. Ora, o mandamento dele é que nos amemos uns aos outros. Onde é que está escrito isso? Vamos ler, diz Jesus, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se eu não faço isso, eu estou desrespeitando o seu mandamento. E dessa forma, como é que eu posso dizer que eu o amo? Não é mesmo? Por esse motivo, muitas vezes, o Senhor permite que coisas aconteçam para nos dar uma sacudida, para ver se a gente acorda, porque se continuarmos seguindo os nossos próprios instintos, se vivermos como bem entendemos, estaremos nos afastando dele cada vez mais. E quando nos afastamos do Senhor, nos tornamos vulneráveis para o mal. Mas se nós andamos com Deus, não há nada que possa nos atingir. Se você anda fazendo o que não presta, não se importa se está agradando a Deus ou não, você não tem vontade nem de orar. Talvez você diga, não, eu oro todo dia. Mentira. Você pode até ser um daqueles religiosos que fica aí repetindo esse monte de palavras decoradas, fazendo rezas, pensando que isso é oração. Orar você não ora. Oração de verdade é aquela que você conversa com Deus, expõe a Ele o seu problema, pleiteia a sua causa diante dEle, apresenta os seus motivos, mostra para Ele que você tem direito de ser abençoado e reivindica o que te pertence, com autoridade, e exige a saída do mal. Isso é oração. Não essa coisa de ficar repetindo que alguém escreveu para você decorar e repetir como se você fosse um toca-fita ou sei lá o que mais. Um filho que ama
e respeito ao seu pai, ele tem liberdade para expor os seus problemas. Ele tem confiança, tem certeza que vai ser ouvido e atendido, porque ele tem argumentos que lhe garantem a bênção. Quem não é filho até pede com esperança de receber alguma coisa, mas o filho não pede com esperança de receber. Ele pede com certeza de que vai receber, porque ele sabe que o pai se agrada dele. Veja o que está escrito em 1 de João capítulo 3, nos versículos 21 ao 24. Diz assim: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Se, porém, o nosso coração nos condena, saibamos que maior é Deus do que os nossos corações, e ele conhece todas as coisas. Diz aqui: aconteceu certo dia que entrou num barco com os seus discípulos. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nunca entre onde Deus não mandou você entrar. Muitas vezes a pessoa entra numa furada, se envolve com coisas ou com pessoas que não deveria se envolver, empenha a palavra, fica por fiador de alguém, empresta o nome, assume compromisso que não deveria assumir de modo algum, faz o que não deveria fazer e depois fica aí com a vida toda enrolada. Puxa vida, por que eu fui fazer isso? Porque não estava em comunhão com Deus. Entrou num barco, tomou uma atitude sem antes consultar a Deus. Quando a gente toma atitude, qualquer coisa que a gente toma, uma decisão que vai contra aquilo que a Bíblia ensina, nós quebramos a cara. Mais cedo ou mais tarde, você vê que aquilo era um laço do capeta para amarrar você e tirar a sua paz. Mas quando nós somos guiados por Deus, quando nós temos a aprovação divina, não tem esse negócio. Onde você chega para resolver a situação. Não tem barco furado. Se você entrar num barco furado é para consertar ele. Então, continuando, eles entraram num barco e Jesus disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Passemos à outra margem. Se Jesus te der uma ordem, não questione, obedeça. Quando Deus fala conosco, o mínimo que temos de fazer é obedecer. Jesus falou para eles: vamos para outra margem. Os discípulos poderiam ter certeza, então, nós vamos chegar lá. Se Deus falou, pode ter certeza que você vai conseguir. Se quando você estiver lendo a Bíblia, ouvindo a pregação da palavra, sentindo o coração que deve tomar uma certa atitude, tome. Faça conforme o que Deus falar no seu coração, porque é o primeiro passo que você vai estar dando para conquistar a sua bênção. Sentiu que tem que dar o perdão para alguém que te magoou? Faça. Sentiu que Deus está te chamando para uma obra? Atenda ao chamado. Sentiu, sei lá o que você sentiu, se é de Deus, não deixe de atender. Como é que eu sei que o que eu estou sentindo é de Deus? Tiago, o filho de Maria, mãe de Jesus, e de José, o carpinteiro, o irmão de Jesus segundo a carne, é quem vai responder essa pergunta para você. Está escrito aqui, vamos ler o que ele disse, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, completou dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é assim que você sabe quando aquilo que você sentiu é de Deus ou não é.
Agora não fica aí admirado, boquiaberto, pensando que eu estou blasfemando quando eu digo que Tiago é filho da Maria, mãe de Jesus, não. Tem gente que pensa que Maria morreu virgem, e por isso até hoje eles adoram aí a Virgem Maria. Mas na verdade, depois do nascimento de Jesus, a Maria e o José viveram como um casal qualquer, tiveram filhos e filhas. Eu não estou blasfemando não, e nem estou cometendo o sacrilégio. Tudo isso está escrito na Bíblia. Veja que Mateus, que foi discípulo de Jesus, foi ele quem confirmou isso no primeiro capítulo do seu evangelho. No versículo 25, ele diz que José não conheceu a Maria até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Até que significa que ela conheceu depois. E primogênito significa primeiro. Se fosse o único filho, seria unigênito. Portanto, ela teve outros filhos. A Bíblia também fala que quando Jesus voltou para sua terra natal, ele não pôde realizar grandes milagres ali, porque o pessoal não conseguia acreditar nele. Não acreditavam que ele era filho de Deus, porque eles diziam, peraí, mas não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Está escrito na Bíblia. Então veja que Jesus teve sim outros irmãos e irmãs, segundo a carne. Mas aceite isso se quiser. Saiba, porém, que os líderes católicos, vou falar bem claro aqui, porque eles enganam as pessoas, eles sempre vão afirmar que a Bíblia estava se referindo ao fato dos judeus chamarem de irmãos todos os parentes de sangue. Primos, por exemplo, eram chamados de irmãos, e todos que eram da mesma fé, mas pode ter certeza que aqui a Bíblia fala exatamente dos irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José. Se algum padre, bispo ou até mesmo papa quiser alegar que isso não é verdade, pergunte para ele então por que é que no versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus diz que José não conheceu a Maria até que deu à luz a seu filho primogênito. Pergunta e peça a ele para explicar isso. Até que deu à luz. Não conheceu até que deu à luz. Depois que deu à luz ele conheceu. E por que diz que é filho primogênito? Primogênito significa o primeiro. Se fosse o único, seria unigênito, não é mesmo? A palavra até, ela delimita um espaço de tempo, até que deu à luz. Quer dizer, depois disso, não é? Eu não sei por que esses religiosos tentam defender a mentira. Aliás, saber eu sei, mas deixa para lá. No que depender de mim, eu vou sempre desmascarar esses sacerdotes mentirosos, fajutos e adoradores do bode. A verdade tem que ser dita. Se você é um membro dessa religião, não se sinta ofendido, não. Deus te ama, quer que você aprenda a verdade e quer que você se liberte das garras destes que ensinam a mentira. Agora, se você é um sacerdote dessa religião, arrependa-se e peça a misericórdia de Deus, porque do contrário, você vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Mas então, voltando ao nosso estudo, Jesus disse-lhes, passemos à outra margem do lago, e partiram. Meu irmão, como eu ia dizendo, sentiu de Deus, pode assumir, pode fazer porque vai funcionar, vai dar certo. Nunca desista daquilo que Deus te deu. Presta atenção aqui, você que é pai, você que é mãe, que está perdendo o filho, a filha, não aceite. Se o seu filhinho, sua filhinha está se desviando, está se enredando por caminhos que não são bons, está tornando-se uma vergonha para si mesmo, para a sociedade, ou está se envolvendo com drogas, ou quem sabe até de repente uma doença que está aos poucos minando a vida da sua filha, do seu filho, não aceite. Se você é de Deus, se Deus te deu o seu filho, sua filha, não perca. Você tem autoridade sobre a vida dele ou dela, você pode orar e proibir o diabo de continuar oprimindo. Ou seja lá o que for que te pertence, se Deus te deu algo,
uma casa, um casamento, uma empresa, ou seja lá o que for, não aceite perder. Lute com Deus, lute em oração, porque, como eu falei no vídeo anterior, o vídeo 269, assim como Deus fez com Davi, Ele vai fazer contigo e comigo, e seja lá com quem for. Davi disse: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. A nossa justiça é Jesus. Eu expliquei isso no último vídeo. É Ele quem nos justifica, que nos purifica de todo pecado. De forma que quando o Pai olha para nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos vê como justos e nas nossas mãos Ele encontra pureza. Porque não há mais pecado em nós. Jesus pagou a nossa dívida, pagou a nossa fiança. Uma vez que nós fomos lavados no sangue de Jesus, nós nos tornamos justos, puros. E se Deus assim recompensou Davi, Ele também vai fazer conosco, porque Ele é um Deus de equidade. Ele não faz acepção de pessoas. E todo aquele que vem a Ele, de modo algum, é lançado fora. Deixe-me orar com você, feche os seus olhos, abra sua boca, não fique calado não. Pleiteie a sua causa com Deus, porque Ele vai te recompensar. Então, abra a sua boca, feche os olhos, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, entramos em oração porque confiamos em Ti. Respeitamos a Sua palavra. Senhor, o nosso barco não pode afundar, porque Tu estás presente nele. Tu prometeste estar conosco onde quer que seja. E Pai, muitas tempestades têm se levantado, mas em Ti nós estamos seguros. Meu Deus, eu oro agora por essa pessoa que vacilou, que por um momento não deu atenção, não deu ouvido aos seus ensinamentos e caiu em tentação, fez o que não devia. Pai, estende a Tua mão, livra essa pessoa, segura ela como o Senhor segurou Pedro para que não afundasse, naquele dia em que ele temeu, porque ao invés de olhar para Ti, ele foi olhar para o vento que estava forte e deixou o medo entrar no coração. Pai, quantas pessoas estão afundando na vida por causa do medo. Livra essas pessoas, dá a elas o entendimento, abre os olhos delas para que não venham cair nas astutas ciladas do diabo. Oh meu Deus, eu uso agora a autoridade que o Senhor Jesus me deu. E em nome de Jesus eu digo a você, diabo, que está roubando a saúde dessa pessoa. Pega o teu mal e dê-o fora. Eu exijo que você saia agora, que você vá embora em nome de Jesus Cristo. E você que está roubando a prosperidade dela, está tirando o filho, a filha de casa, levando para os vícios, para a prostituição, em nome de Jesus eu te mando, saia, solte essa vida, vá embora e não volte mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim seja. Amém.